Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Para esse vídeo eu trouxe mais um conto de terror. Isso para fechar o mês de outubro, que é considerado agora também no Brasil o mês dedicado às bruxas. Eu estou gravando esse vídeo no domingo e pretendo publicar ele na segunda-feira, dia 31, data justamente dedicada ao Dia das Bruxas e que encerra o mês. E o conto que eu trouxe para vocês é A Estranha Morte de Morton. Mas de antemão já aviso, esse vídeo, como o anterior que eu fiz também sobre um conto de horror, terá spoiler do início ao fim. E para você que chegou agora no canal e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ao fazer isso, aperte o sininho para o YouTube sempre avisar você quando eu postar um vídeo novo. E essa sugestão e esse pedido vale também para aqueles que sempre assistem ao nosso canal e ainda não são inscritos. Se inscreva porque você vai me ajudar muito. E ao se inscrever também, compartilhe esse vídeo e não deixe, sendo inscrito ou não, de dar a sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar agora do autor do conto A Estranha Morte de Morton. Esse conto faz parte do livro Blackwood, Contos do Oculto, do Horror e do Sobrenatural. Para vocês darem aqui uma olhada. Algernon Blackwood nasce em 1869 e falece em 1951 na Inglaterra. Ele era filho de uma família bastante religiosa, de fé calvinista. E aos 14 anos, ele tinha a certeza de que ele ia ser médico. 2 anos depois, ele está numa irmandade e viaja com essa irmandade, vai para a Alemanha, conhece estudantes do mundo todo e aí a sua opinião sobre a sua carreira profissional muda. Ele acaba indo depois para o Canadá. No Canadá, ele vai administrar uma fazenda, vai para os Estados Unidos. Em Nova York, ele vai administrar um hotel, depois ele vira modelo, jornalista, isso tudo até os 30 anos, entre outras coisas que ele fez. E aos 30 anos ele resolve voltar para a Inglaterra e ao retornar passa a escrever contos sobrenaturais. Dá certo, ele é bem acolhido pela crítica e pelo público e ele então passa a viver como escritor e escreve para mais de 14 livros. Esse livro aqui que nós vamos ler faz parte de uma coletânea de contos de horror, de oculto e do sobrenatural. E sobre o que trata o conto A Estranha Morte de Morton? Bom, são 2 amigos que estão viajando pela Europa e quando o conto começa, eles estão na Suíça, especificamente atravessando uma floresta. E quando começa a descrição, o conto é narrado em terceira pessoa, nós vemos que o amigo que está junto com Morton é alto, grande e uma pessoa jovem ainda. E o Morton não é uma pessoa fraca e franzina, mas é um pouco mais velho. E eles estão subindo uma montanha no meio da floresta. E o amigo do Morton vai lá na frente tudo e às vezes pergunta para ele se ele está bem, se ele não está cansado, se ele quer que pare. Ele diz que não. E quando o dia já está terminando, eles conseguem chegar no alto da montanha, eles olham para a aldeia onde eles estão hospedados. Segundo conta aqui o narrador, eles chegam na franja da floresta, né, preparados para voltar para casa. E eles só veem as tochas, os lampiões, porque já é noite. Nesse momento, os 2 veem passar a figura entre as árvores de uma moça toda de branco. E aí eles se lembram que essa moça foi a mesma com quem eles conversaram durante o dia, quando pararam para ver se em uma determinada fazenda tinha água, porque eles estavam mortos de sede. E a forma como ela aparece para eles é uma forma assim quase que flutuando. Eles só veem do busto para cima, eles não conseguem ver o corpo inteiro dela. E eles acreditam que isso é devido a uma ilusão de ótica e também ao cansaço dos 2. Mas desde o início, o amigo mais forte do Morton não gosta muito dela. E eles
se lembram de que quando chegaram próximo à casa dessa fazenda, a construção estava praticamente em ruínas, muito maltratada. E eles chamaram várias vezes e ninguém atendeu. Quando eles já estavam dando as costas, apareceu essa moça. E aí eles explicaram que eles estavam com sede, se ela não teria água nem nada. Ela some, né? Vai para dentro da casa e quando volta com 2 cuias, vamos dizer assim, né? De leite. Aí ela diz que é o que ela tem, que ela não tem água ali, e oferece para eles. Quando esse amigo mais forte bebe o leite, ele não gosta e cospe. Mas o Morton estava tão morto de sede que bebe de uma golada. E aí eles conversam mais um pouco e o amigo percebe uma conexão entre o Morton e esta menina, esta moça. Mas ele não se mete, os dois conversam rapidamente e retomam o seu caminho. No caminho de volta, ele percebe que o amigo parece que está mais cansado, está pálido e que inexplicavelmente surgiram olheiras nele também. E ele pergunta mais de uma vez se ele está bem, ele diz que sim, que está. Eles chegam, como eu falei, ao topo da montanha, descem e vão para a aldeia. Quando chegam na pousada, eles vão tomar um banho e depois fazem a refeição e vão para o quarto. Quando o amigo do Morton começa a conversar com ele, percebe que não houve a resposta, ou seja, o Morton já está cansadíssimo, ele chegou e desabou de sono e de cansaço. Mas o amigo não consegue dormir, se vira para lá, se vira para cá, ele fica pensando direto naquela moça de branco, não gosta dela, todas as vezes que lembra é um sentimento ruim, mas depois de um tempo ele consegue adormecer. Lá pelas 2 horas da madrugada, mais ou menos, ele acorda com barulho. E aí olha, é justamente o Morton que está em pé andando. Como o amigo tem problema de sonambulismo, né, ele fala forte com o Morton e diz para ele voltar para a cama. O Morton obedece. Mas ele sente no quarto, né, um cheiro forte de terra. Aí dá uma olhada, mas estava tonto de sono, volta a dormir também. Mas acorda novamente, mas antes do dia nascer, por volta de umas 4 e tanto da manhã. Quando ele olha para a cama, ele não encontra o Morton. Ele acha aquilo esquisito e começa a procurar, vê que a porta não estava trancada como eles tinham deixado, estava aberta. Aí ele se veste e sai para procurar. E ele se lembra que no caminho que sai da pousada existe uma igreja e atrás dessa igreja tem um cemitério. Ele, com aquele pressentimento ruim, atravessa a noite sem lua e vai atrás do amigo. Ele vai caminhando. Quando ele olha de longe para o cemitério, quem ele vê? O amigo abaixado, mexendo na terra, e em pé está a moça de branco. Ele fica tenso, não sabe o que falar, quer gritar, mas ele não consegue, e aquela sensação de pânico paralisa ele também. Mas, tomado pela necessidade de o que ele acredita salvar o amigo, ele vai em direção aos dois. Quando ele vai se aproximando, a menina de branco some. Ele vai e encontra o amigo deitado perto daquele monte de terra, desmaiado. Ele começa a chamar pelo nome do Morton, chama e não há reação. O que ele faz? Ele pega o amigo no colo, leva de novo para a pousada, bota na cama e chama o médico. Nessa altura o dia já nasceu e a pousada já está empolvorosa, todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. O médico chega e aí examina o Morton, que continua desacordado, e quando vai conversar com um amigo, ele pergunta, então, ele vai demorar muito a acordar? O que vai acontecer com ele? É melhor levar para um local onde ele tenha mais condições de ser tratado? E aí o médico diz assim, me desculpe, mas o seu amigo não vai mais acordar. E aí ele é tomado pelaquela notícia, fica abalado, aí ele conta justamente dessa parada
próxima a essa fazenda e diz o nome da fazenda e tudo. E aí o médico explica para ele que aquela fazenda não existe mais, aquele sítio, aquilo é impossível. A casa foi destruída há muito tempo, justamente porque moravam ali duas pessoas, a mãe e a filha. E elas foram acusadas de envenenar as pessoas com leite. E aí o amigo do Morton entende o que foi que aconteceu. E aí ele pergunta, mas do que meu amigo morreu? O que foi que realmente aconteceu? Qual o motivo da parada cardíaca? Aí ele diz assim, bom, os antigos moradores aqui da aldeia acreditam que existe um vampiro. E por incrível que pareça, examinando, a gente percebe que o seu amigo teve o sangue praticamente sugado. O seu coração parecia estar até seco. E aí o conto termina com a conclusão de que realmente o Morton foi sugado por uma vampira, que era a menina. Então, assim, o clima do conto é um clima de terror o tempo todo e, por coincidência, é também uma história de vampiro, como o do conto anterior que eu mostrei para vocês. E é um conto que eu recomendo a vocês, vale a pena ler, e assim a gente encerra esse mês dedicado às bruxas, que é o mês de outubro. Eu retorno no próximo vídeo e até lá.